Vitória, muito bem. Deixa eu dar um recado aqui também, Fábio, antes. Pessoal, À vontade. sábado que vem recomeçam as atividades presenciais da UCP, tá? Então, sábado, às 10 horas da manhã, lá na igreja, com todos os cuidados necessários contra a pandemia, contra a Covid, né? E então vai ser, por enquanto, um sábado por mês, enfim, sábado às 10 horas, lá na igreja. Quem vocês quiserem convidar, os amigos, os colegas, os primos, os parentes, para estar lá brincando, aprendendo, se divertindo, estando junto com os amigos, tá bom? É esse o meu recado, Fábio. Quem que é o novo presidente da UCP, ou presidente, ou mulher? Não sei Não dizer, sei. não sei. E sabe, Luca, quem é? Não. E quem vai ser o coordenador? Quem são os tios? Não. Também não. Tem um pessoal novo lá, eu sei, acho que é Vivian. Um deles deve ser o Gabriel, o irmão do Miguel. Entendi. O Gabriel, eu acho que o Danilo também acho que está na diretoria, se não me engano. E o pessoal de coordenação, acho que você não conhece, Fábio, acho que o pessoal mais novo. Seu pai não está também, não, Luca? Não sei se o Marco estava. Mas acho que. Ele tá. O Marcão tá também. Bom? Legal. Bom, Fábio, palavra com você. Já recado meu dado e bom dia aí, pessoal. Bom, já a Elisa disse que vai assistir nossa aula, que ela quer ver o professor novo, entendeu? Ela não conhece o professor, aí ela quer ouvir a aula do professor. Ô, Vitória, o que aconteceu semana passada? Você entrou na aula e depois sumiu. Tá tudo bem? Ela não tá falando. Foi internet. A internet caiu. Mas tudo bem, não tem problema não. Hoje nós vamos continuar, parece brincadeira, mas nós já estamos na aula 4. Já foram 4 aulas, até eu estou espantado como está passando rápido. Eu vou agora compartilhar com você, eu vou apresentar o meu computador aqui, para a gente ver o material da aula de hoje. Esse computador que eu tenho é muito bom, mas muito bom mesmo. Ele vai apresentar a tela inteira. Vamos lá, compartilhar. 1, 2, 3, PIN. Consegue ver minha tela? Sim, estamos vendo. Maravilha. Bom, Guilherme e Vitória, essa aqui foi a nossa primeira aula, onde a Vitória comentou que o Bocó estava usando o guarda-chuva de jeito errado, que nada mais era do que a gente fez uma analogia com a Bíblia. Se a gente tiver uma Bíblia e a gente não souber usá-la, não vai adiantar para nada. E aí, Guilherme, para quem escreveu a Bíblia? Para nós. Não, mas quem escreveu? Homens inspirados por Deus. Muito bem. E sobre o que a Bíblia fala? Sobre o amor de Deus. Muito bom, tá sabendo ler, é isso aí. E para quem que ela foi escrita? Agora, você pode responder a primeira resposta. Que você falou, tio? Não entendi. Para quem que ela foi escrita? Para nós. Muito bem, a primeira resposta. Essa foi a primeira lição, a primeira introdução. E como é que chama a nossa revista? Eu nunca falei dela aqui, nunca fiz comercial da nossa revista. Sei lá, MQV? MQV. O que significa MQV? MQV? Sei lá, né? Significa Mais Que Vencedores, ok? Então essa é a nossa revista, que você deve ter recebido ou vai receber na sua casa. E o tema dela é Bíblia. Por isso que nós estamos falando da Bíblia. Muito bem. Lição 2. Aí, deixa eu ver, o Luca já estava na lição 2, Luca? Ainda não. Vai lá, Vitória. Em quantas partes a Bíblia está dividida? Alô, Vitória. Muito bem. Quais são as duas partes? Não, professor, eu estava assim.
Beleza, então a lição 3 eu vou com você. O resumo 1 foi do Guilherme, o resumo 2 vai com a Vitória. Vitória, quais são as duas partes? O Velho Testamento e o Novo Testamento. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Parabéns, está conseguindo ler também. E qual que é a diferença entre o Velho e o Novo Testamento? Antes e depois do nascimento de Jesus. Mas, muito bem, quantos livros tem o Velho Testamento? 39. E o Novo? 27. E por que chama testamento? Para compreender nossa esperança e nossa aliança. A nossa herança com Deus. E aí eu fiz esse símbolozinho aqui, que era o seguinte, a cruz de Cristo, por causa do seu amor para conosco, entregou a Bíblia, e a Bíblia tem que ser a nossa meta, a única regra de fé e prática é a Bíblia, certo? E aí nós entramos na lição 3, que começou a realmente falar dos livros da lei. Aí, Luca, a gente fez um resumo, nossa, foi muita informação na aula passada, que a gente falou dos livros da lei. Luca, quais são os cinco livros da lei? Criação. Não, os livros. Tá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Muito bem. Aí a gente foi falando um monte de coisa, Lucas, que são essas figurinhas aqui. A gente comentou que teve a criação, foi em quantos dias? Falam que é em 7, mas foi em 6. Exatamente, porque o sétimo dia, o que Deus fez? Descansou. Para nos ensinar o quê? Que também devemos descansar. Muito bem. Aí Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Porque o que eles fizeram? Eles comeram o fruto proibido. Muito bem. Depois o povo estava muito disperso de Deus. Deus ainda tinha uma família que mandou esse rapaz construir alguma coisa. Como é que chamava esse rapaz? Isso. Quem construiu? Noé. Muito bem. Acabou o dilúvio, a gente só fez um resumo de tudo. Isso aqui é só para a gente ver o quanto você já sabe da Bíblia. Os homens quiseram chegar a Deus. E eles construíram uma torre. Como é que chamava essa torre? E foi essa figurinha aqui. Essa daí. A torre, o Guilherme lembra. O Guilherme falou já na última aula. Torre de Babel. Babel, isso. E aqui foi que houve toda aquela separação das línguas, né? Mas a partir daqui, Deus levantou um homem que chamava-se Abraão, que a gente até mostrou que ele andou 1.500 quilômetros, porque Deus ia fazer dele um homem, o pai de uma grande nação. E aí, só que Abraão já era velho, e a gente viu que a geração dele aqui, um monte de gente nasceu dele, e balali balalá. E daí surgiu um rapaz que vai ser o coordenador, o governador do Egito. Como é que ele chamava? Que foi vendido pelo pai dele, pelos irmãos, que o pai dele gostava dele, ele teve vários sonhos. Como é que chamava esse? José? Muito bem. E depois de José, o povo era escravo no Egito, certo? E Deus levantou um rapaz para tirar esse povo do Egito. Como é que chamava esse rapaz? Moisés. Que recebeu os 10 mandamentos. E aí a gente viu que Abraão viveu pela fé, acreditou na fé, José acreditou na fé, Moisés também, e hoje em dia a gente até falou que a fé vê o invisível, crê no incrível e recebe o impossível. Hoje nós somos o povo de Deus, e assim como o Senhor cuidou do seu povo e protegeu, ele também cuidará de nós. E agora começará então a lição de hoje. Vamos lá, vou tentar aqui. Consegue ver minha tela, certo? Ainda, amarelinha aqui. Tá todo mundo aí. Esse negócio de online é muito louco, né? E beleza, então vamos junto. Vamos continuar para ser rapidinho. O que você está vendo aqui? Você está vendo um cidadãozinho aí, um menininho, que ele está querendo chegar na casa dele, certo? Mas o menininho, ele não sabe o caminho. Eu queria agora fazer uma brincadeira. Não sei se vai dar certo. Uma brincadeira virtual, onde
vamos fazer o seguinte, Guilherme, você vai colocar a mão na tela, exatamente onde está o menino. Você vai pôr o seu dedo indicador em cima do menino. E quando você colocar o dedo em cima do menino, a Vitória também, Vitória, e o Luca não. Só o Guilherme e a Vitória colocam o dedo em cima do menino. E você, Guilherme, e você, Vitória, vão fechar os olhos. E Luca, você vai ter que falar para essas pessoas como eles têm que andar com o dedo para chegar na casa. Olha que maluco. Então, Tá. entende? Ok. Guilherme, coloca o dedo lá no monitor. Vitória, coloca o dedo no monitor e fecha os olhos. Quando estiver pronto, fala que tá tudo pronto. Ele tem Abre. que falar, então, para Não. cima, para baixo, é isso? Isso, é isso aí. Ô, Luca, você vai ter que falar para eles, ó, anda 1 centímetro para a esquerda, anda 1 centímetro para cima. Mas Centímetro é com... Ele não tá te vendo. Não, ele tá só ouvindo e Sim, você eu vai ter sei. Mas isso. esse é o problema. Como é que eles sabem como eles andam 1 centímetro? 1 centímetro é como se fosse um dedo. Um dedo. Um dedo para a direita, um dedo para cima, um Ah, dedo tá. para baixo. Esse é como se fosse um passo. Então você pode Tá. falar ó, 2 dedos para cima, 2 dedos para baixo. E aí nós vamos ver. Vitória, entendeu, Vitória? Sim. Beleza. Vai lá, Luca. Eu vou fazer junto aqui, hein? Vai. Vai. Um dedo pra frente. Um Pra dedo frente, pra direita. um dedo para direita. Um dedo pra frente. Um dedo pra baixo. Um dedo pra esquerda. Um dedo pra baixo. Um dedo pra esquerda. Um dedo pra frente. Agora só espera um pouco, porque agora a Elisa vai começar a falar para nos atrapalhar. Continua Guilherme, continua Vitória, a só ouvir o Luca. E a Elisa vai tentar falar agora algumas outras instruções. Vai, continua. Um dedo pra cima. Um dedo pra frente. Um dedo pra Elisa? baixo. Peraí. Agora sou eu, Luca. Vamos lá. Não, pode falar no meio. Não, Pode posso falar falar, no meio? pode. Vamos conversar então. Continua, Luca. Pode ir conversando, Luca. Vai. Não, um dedo para trás. Vai, Um Luca. dedo, Um dedo pra frente. não, um dedo Eu para acho que é um baixo. dedo. Um Eu dedo acho que é pra para cima. frente. Um dedo pra frente. Dois um dedo dedos. pra cima. Três dedos para baixo. Um dedo pra frente. Dois dedos para trás. Um dedo. Caramba, isso atrapalha. Então, peraí. Um dedo Vamos pra ver. frente. Na verdade, 2 dedos pra frente. Chegou. Dois dedos para trás. Chegou na casa. 2 dedos pra frente. E aí chegou em casa. Muito bem. Agora minha pergunta pro Guilherme e pra Vitória. Abre os olhos e vê aonde está seu dedo. Vê se chegou na Meu casa. dedo tava em cima das letras. Em cima da- E a Vitória? Eu cheguei. Hã? Cheguei, consegui chegar. Ô, louco, todas as informações do Lucas, você conseguiu chegar? Uhum. Ué, mas eu Fantástico. falei algumas coisas também. Poxa, Sou muito bom de bem, informação, Vitória. hein? Sou bom de informação. Fantástico, Ô, impressionante. Luca, Eu não Luca, faria melhor. E você fechou meu microfone, hein? Muito esperto. Você deixou me desativar. Agora Usa essa aí, entendi. Fabinho. E que dava pra desativar, eu falei, ixi, vou desativar que assim eu tenho vantagem. Olha, Entendi. boa, tirar quem está atrapalhando. Bom, hoje nós vamos então pegar esse comecinho dessa brincadeira aqui. E os livros históricos, eles falam do povo de Deus que a gente acabou de ver, saindo do Egito. E eles tinham que seguir um caminho que eles não sabiam para onde tinham que ir, e eles tinham que ouvir as instruções de Deus. Então o que a gente fez aqui foi o Guilherme e a Vitória era o povo de Deus, o Luca era Deus indicando o caminho, e no meio do caminho tinha outros povos, tinha gente que era contra a vontade de Deus, estava ali só para atrapalhar. Essa é a brincadeira, e agora nós vamos entender um pouquinho mais desses livros históricos. Tá vendo ali, ó? Depois de Moisés, quem vai assumir o povo de Deus vai ser Josué, ok? E a gente tem alguns livros que são esses livros históricos, Josué, Juízes, Ruth
e 1 Samuel. E nesses livros, a gente aprende como que Deus se relaciona com o seu povo. Nós falamos agora há pouco que a Bíblia foi feita para nós, que hoje nós somos o povo de Deus. Então eu acredito que esses livros, mesmo sendo de história, mesmo sendo livros antigos, aqui nós podemos aprender como que Deus se relacionava com o seu povo. Ou seja, podemos também aprender como Deus se relaciona com nós, porque nós somos o povo de Deus. Então Moisés retirou o povo de Deus do Egito para entrarem na terra prometida. Você sabia que Moisés não entrou na terra prometida? Você sabia que o povo de Deus ficou 40 anos rodando no deserto e Moisés não pôde entrar na terra prometida? Alguém saberia por quê? Não. Chuta alguma coisa? Não entendi, tio. Fala de novo. Não entendi. Eu vou falar em português, hein? Ó. Moisés, ele não pôde entrar na terra prometida. Moisés ficou 40 anos dirigindo o povo pelo deserto. Agora, por que que ele não pôde entrar na terra prometida? Porque ele Porque retirou o povo não confiava em Deus. Deus. Não. E era tão grande assim o deserto, quer dizer, o deserto é grande, mas a viagem era tão longa assim, não dava Não. para fazer em menos tempo, não? Acho que dava. Na verdade, eles ficaram rodando, rodando, rodando. Como no deserto é tudo, não tem muita rua, não tem nominho de rua, essas coisas, eles nem sabiam, mas eles já tinham passado por lá um monte de vezes, ficaram rodando, rodando, rodando. Mas Moisés, ele não vai poder entrar na terra prometida porque ele cometeu um pecado, ele desobedeceu uma lei de Deus, tá? Então ele cometeu uma desobediência que Deus chegou para ele e falou: olha, meu amigo, por causa da sua desobediência, você não vai entrar na terra prometida. E depois de Moisés, você sabe quem seria o novo líder? Josué. Muito bem, é Josué. E o livro de Josué é fantástico porque ele nos mostra que o sucesso em obedecer a Deus e as consequências da desobediência. Ou seja, para nós termos sucesso na nossa vida, aonde tivermos, nós temos que aprender a obedecer a Deus e entender as consequências da desobediência para a nossa vida. Vamos ver o que Josué escreveu aqui, ó. Vitória, você pode ler para mim Josué 1, versículo 7, e o Luca leu o versículo 8? Claro. Então vai. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Seja bem-sucedido por onde quer que andar. Ela pulou. Marinha. Não se desvie, volta aqui, ó. Moisés ordenou a você. Não, pega daqui, ó. Vai. Ela saiu. Saiu? Deve ter caído a internet. Tá, Então, deixa eu ler 8, então. Então vai. Tá. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Tá, vamos tentar entender aqui o que Deus está falando para Josué. Depois que ele pegou todo esse problema de Moisés, ele vai coordenar o povo. E Deus fala para ele: meu amigo, ser forte e corajoso. Mas tenha o cuidado de obedecer toda a lei. Tenha o cuidado de obedecer. Você lembra que Moisés então não entrou na terra prometida por causa da desobediência. Deus está falando para ele: tenha o cuidado de obedecer a lei que Moisés deixou. Foi o que a gente viu, que Moisés escreveu esses livros da lei. E se ele fizesse isso, se ele não se desviasse da lei, se ele obedecesse a lei, o que fala aqui? Para que você seja bem-sucedido, aonde quer que vá. Ou seja,
Para onde ele passar, se ele continuar seguindo a lei, ele vai ser bem-sucedido. Certo? Certo. Então, mais uma vez, a primeira vez que nós estamos vendo aqui que Deus está dando uma mensagem muito clara para Josué. Bichão, obedeça-me, ok? Se você me obedecer, você vai ser bem-sucedido. E olha o que ele fala no finalzinho. Só então os seus caminhos prosperarão. O que é prosperar? Vai ter sucesso. E você será bem-sucedido. Só se você me obedecer, você vai ser bem-sucedido. Ó, Deus deu, eu já respondi tudo, né? Deus deu uma clara ordem a Josué. Qual foi ela? Guilherme? O que Josué tinha que fazer? Tinha que obedecer a ele. É isso aí, ok? Então essa foi a... Agora, o que você acha que o povo de Deus fez quando eles entraram na Terra Prometida? Então Josué entrou na Terra Prometida, Josué distribuiu as terras com as 12 tribos. O que você acha que foi acontecendo ao longo do tempo que eles estavam na Terra Prometida, conquistando as terras? Teve várias lutas, várias batalhas. O que você acha que foi acontecendo ao longo do tempo? O povo continuou obedecendo a Deus ou o povo começou a desobedecer a Deus? Continuou? Começou a desobedecer. O povo não continuou obedecendo, Luca. O povo começou a desobedecer. Vamos ver aqui, ó, o que acontece um pouquinho depois, só para vocês entenderem, eles estavam conquistando a Terra Prometida, tá? Apesar da terra ser deles, Deus tinha prometido para eles, tinha outros povos morando nessa terra. Então, a gente vê ao longo dessa conquista da terra várias lutas e várias batalhas. E a vitória voltou? Não. Elisa, você pode ler para nós Josué 7:1, o que fala? Posso. Eu vou ler da sua versão aqui. Mas os fariseus foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Deixa eu só te explicar o que estava acontecendo aqui. Deus chegou e falou para o povo: vocês vão entrar naquela cidade, vocês vão acabar com aquele povo, vocês vão matar todo mundo. E todos os bens que eles têm, vocês não vão pegar nada. Nada, nada, nada. Essa é a minha ordem, ok? Eles foram, batalharam. E um deles pegou um monte de coisa, né? Esse cara, Acã, ele foi lá e falou: nossa, olha essa capa que bonita, meu. Eu vou pegar essa capa para mim. Ele pegou a capa. Nossa, tem 400 pratas aqui. Ele pegou um dinheirinho para ele. E o que aconteceu? Deus, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Deus tinha dado uma ordem muito clara e Acã desobedeceu. E o professor, que eu me lembro, ele escondeu esse tesouro enterrado, né? Foi. A gente não vai entrar no detalhe da história, mas acho que seria essa história muito legal para a gente aprender de novo. Nós estamos aqui tentando aprender com essa história, né? E quando Deus deu essa ordem, na próxima batalha que os israelitas foram guerrear, eles perderam. Por que eles perderam? Porque Deus... Porque só por... o engraçado, só por causa de uma pessoa eles perderam uma batalha. Fantástico isso, você tá vendo? Olha a consequência da desobediência, olha a consequência do pecado. Às vezes o meu pecado, a minha desobediência, não vem só sobre mim a consequência. E não foi só uma batalha que eles perderam, né? E não, depois... E o povo que estava batalhando, ele tinha só pouquinho soldado, falar na Bíblia, ele era muito fraco, ainda perdeu. Não, então, só que Deus, aí eles falaram: Deus, peraí, você nos deu a terra prometida pra gente vir aqui e perder? Aí Deus falou: não, entre vocês tem alguém que me desobedeceu. E por isso que eles começaram a perder. Vamos ler o que está escrito ali, ó. Deus tinha dado uma ordem para destruírem o povo inimigo e não ficar com nenhum bem. Mas Acã não obedeceu. E por causa disso, muitos morreram na próxima batalha. Olha essa frase: a desobediência gera consequências. E muitas vezes, não somente para você,
Olha que legal essa lição que a gente pode tirar de um livro histórico, de um fato antigo, que aconteceu 1000 anos antes de Cristo, e a gente pode aqui tirar uma lição para os dias de hoje. Atenção, com a desobediência e com o pecado. Eu vou continuar um pouquinho mais com os livros históricos, o que está falando. Bom, então Josué conquistou a terra, dividiu entre as 12 tribos, e o povo fez a seguinte promessa. Olha a promessa que o povo fez para Israel, para Josué. Luca, qual foi a promessa? Josué 24:24. Olha o que o povo falou para Josué. Enquanto isso, deixa eu só falar uma palavra. Ira, que é a palavra que estava escrito lá que eu li, quer dizer raiva. Isso, a ira do Senhor. Ele ficou irado, ficou bravo, Bravo. Ficou com raiva. Verdade. Vai aí, lê aí agora, Luca. Vai, Luca. Tá em QAP? Ele escreveu que o microfone dele não está funcionando agora. Ah, tá bom. Guilherme, lê para nós aí qual foi a promessa do povo para Josué. Ih, sumiu também. Oi? Ah, vou Lê, lê para mim, Josué 24:24. O que o povo prometeu para Josué? E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, ele obedeceremos. Muito bem. Aconteceu aquilo que a gente viu de Acã, eles conquistaram todas as terras, estava todo mundo feliz, e a hora que acabou tudo, entregou, eles prometeram para Josué: Josué, fica tranquilo, que a partir de agora nós vamos obedecer ao Senhor. Porém, não durou muito, e o povo continuou a desobedecer. E aí Josué morreu, vai acabar o livro de Josué, Josué morre, e olha o que aconteceu depois da morte de Josué. Guilherme, lê para mim Juízes 2:10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, o que aconteceu depois que Josué morreu e veio uma geração, outra geração, ou seja, veio os filhos, veio os netos, o que eles esqueceram? De Deus. Esqueceram o que Deus tinha feito. Você lembra que Deus tirou eles de Israel, do Egito, Deus deu a eles a terra prometida, Deus deu a ele um monte de vitórias, Deus deu a ele o que eles precisavam, mas depois de 2 gerações surgiu uma nova geração, outra geração que não conhecia o Senhor e o que Deus tinha feito por Israel. O povo novamente desobedece e se afasta de Deus. Continua um pouco a história e a gente vai para os livros. Então esse foi o livro de Josué, que acabou a história. Aí começa a vir o tempo de Juízes. Nossa, escrevi Juízes com S aqui, olha que beleza. Mas tudo bem. Deus envia diversos juízes ou libertadores para levar o povo a abandonar o pecado. Ou seja, vão surgir vários juízes para julgar o povo e para mostrar novamente o caminho. Gente, é por aqui, ó. Vamos voltar para Deus. E exemplo, tem Gideão, tem Débora, tem Sansão. Surge depois, tem o livro de Ruth, que é uma viúva que foi muito fiel à sua sogra. Ela se casou novamente, depois teve filhos e ainda foi se tornar avó de Davi. Então Deus foi muito fiel a Ruth pela sua fidelidade para com a sua sogra. Muito bem. Estava tudo acontecendo, o povo de Deus, o que eles querem? Eles falam, a gente quer um rei. A gente é um povo aqui, mas a gente não tem rei. Por que esse povo de Deus não tinha rei? Quem arriscaria dizer? Porque eles não mereciam ter um rei? Ah, não. Eles não tinham um rei físico, um rei ser humano, né? Quem era o rei deles? Quem era o governador? Jesus? Era o próprio Deus. Exatamente, era Deus. Mas o povo, eles iam guerrear com um povo e aquele povo tinha um rei. E eles tinham que matar o rei. Aí eles iam para outro lugar, tinha outro rei. Eles falaram, por que todo mundo tem rei e só a gente não tem rei?
E os profetas de Deus queriam mostrar para eles: a gente não precisa. O nosso rei é o próprio Deus. As nossas leis, Moisés já deixou. É só a gente seguir as leis de Moisés. Nós não precisamos ser igual aos outros povos e ter um rei. Mas o povo, mais uma vez, super feliz, descontente, desobediente, e o povo começa a fazer, vamos falar, passeata. Nós queremos um rei, e nós queremos um rei. E não paravam de falar disso, que eles só iam ser um povo realmente se tivesse um rei. Tudo bem. Então vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? Samuel era o profeta de Deus. Olha a resposta que Deus deu a Samuel. A Vitória voltou? A Vitória não voltou. Não. Deve Não ter caído voltou. de novo a net. Com certeza. Então vamos lá. O Luca leu 7, o Guilherme 8 e a Elisa 9. Vamos ver a resposta que Samuel deu ao povo que queria um rei. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que não rejeitaram. Foi a mim que rejeitaram como rei. Guilherme. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, e também estão fazendo com você. Agora atenta-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Então, vamos tentar entender o que Samuel o que Deus falou para Samuel. Que ele Samuel, vai ser o rei? não. Falou assim: Samuel, o povo está querendo o rei? Atenda, faz a vontade do povo. Mas Samuel, atenção, eles não estão rejeitando você, tá? Eles estão rejeitando a mim. Deus está falando: Samuel, a culpa não é sua, a culpa é deles. E eles estão rejeitando, eu sou o rei deles. Eu, Deus, sou o rei. Eles estão me negando. E assim como eles fizeram comigo, Deus falando: desde o dia que tirei do Egito até hoje, eles estão me abandonando. E eles estão fazendo culto a outros deuses. E estão fazendo a mesma coisa com você, Samuel. Então, não é para você se sentir culpado. Agora, Samuel, faz um favor, hein? Vai lá, advirta, fala para eles, bem claro, bem solene. Solene significa formalmente. Vamos fazer aqui um contrato, só para eles entenderem o que acontece quando se tem um rei. Quando se tem rei, tem leis. Quando se tem rei, tudo é do rei, é a monarquia. Eles têm que entender que o rei vai governar eles, vai ser o dono deles. Muito bem. Então essa foi a própria mensagem que Deus deu para o povo. E tudo bem. E aí foi escolhido Saul como o primeiro rei. No início, muito bom rei. Saul sobressaía por sua beleza, seu tamanho. Foi obediente ao Senhor. Mas depois de um tempo ele acabou se desviando, acabou tendo relacionamentos que não agradavam a Deus, se tornou um rei mau e desobediente. E depois de Saul virá o segundo rei. Mas eu não quero entrar no segundo rei hoje. Hoje o nosso resumo dos livros acaba aqui. E eu queria que a gente pensasse um pouquinho nesse resumo de hoje. Então a gente já viu que alguns livros históricos foram Josué, Juízes, Ruth e Samuel. E a gente chegou a ver aqui que houve várias desobediências, vários fatos históricos que eles não obedeceram, e por causa da desobediência isso gerou a ira de Deus, e aí a consequência do pecado, ela gerou uma consequência. Então a desobediência, ela gera consequências, e muitas vezes não somente para você. Quando o seu pai ou a sua mãe ou o seu tio ou qualquer pessoa lhe dá uma ordem e você desobedece, saiba que isso gerará consequências. Assim como com Deus, nós temos as leis para a gente seguir. Você quer atravessar no vermelho? Pode atravessar, você pode. A sua desobediência vai te gerar uma multa. Você pode andar mais que 60 km por hora? Pode, mas vai te gerar uma multa. E pode gerar acidente, pode gerar outras consequências que não somente para você.
E assim, o resumo que eu queria para nós, para a gente fechar, Josué foi o homem que seguiu a Deus e ele não desobedeceu às ordens de Deus. Josué foi íntegro, reto e fez o que era certo perante os olhos de Deus. Pergunta: você quer ser como Josué? Você quer ser forte, corajoso, liderar o povo e ser reconhecido por Deus? Você quer que Deus te guie, que cuide da sua vida, que cuide do seu futuro? Você quer que Deus esteja com você, independente de onde você for, aonde, em qualquer situação? Essas perguntas, quem tem que decidir é você. É uma decisão pessoal. Eu não posso decidir por você. Seus pais não podem decidir por você. É você que tem que querer seguir a Deus e estar com Deus. Agora, tem um outro lado. Será que nós temos força para obedecer sempre? É fácil obedecer sempre? Vamos pensar no nosso dia a dia, né? Na escola, nas regras que a gente tem. Não é fácil obedecer toda hora e todos os tempos e fazer tudo certo toda hora. Nós temos forças para vencer o pecado, não só da desobediência, qualquer pecado que seja? E eu diria que não. Por isso que eu pus aqui que é Jesus que nos dá essa força para que nós possamos obedecer sempre e para que a gente possa seguir os caminhos de Josué. E aí entra a sua decisão com Jesus. A sua decisão de seguir a Cristo, mas entra a sua oração para pedir ajuda a Deus, ajuda a Jesus, para que você consiga fazer o que é certo, para que você consiga seguir os caminhos de Deus e para que você consiga obedecer a Deus. E para terminar, eu fico com esse versículo eu gostaria que fosse o nosso versículo para a gente decorar essa semana. Lucas, você pode ler para mim qual é o versículo Romanos 6:23? Claro. Só pode descer um pouquinho que não dá para ver muito bem. Vai lá. Melhorou? Aham. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Guilherme, o que você entende desse versículo? É que, né, que as pessoas desobedientes, que tem pecado, faz muita coisa, né, do mal, leva à morte. Mas quem é de Deus, que segue a palavra do Senhor, faz bastante coisa, né, para Deus, aí vai ter a vida eterna. Salário. O que significa? Tá perfeita a sua explicação, tá? Muito boa. O que significa salário? Salário é uma coisa que a gente faz por merecer, né? Eu trabalho o mês inteiro e aí o que eu ganho no fim do mês? Dinheiro. Salário. O dinheiro, o salário, eu fiz por merecer. Então, esse salário aqui, ó, quem fizer o pecado vai receber o seu salário. Qual é o salário? A morte. Mas não é a morte física, tá? É a morte espiritual. É o distanciamento de Deus, é o inferno. Porque o salário do pecado, ou seja, vai pecando, vai desobedecendo que você vai ver o que vai acontecer. Seu salário, o seu benefício, você vai ganhar é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, que morreu naquela cruz para derramar o seu sangue para ser o nosso Senhor. E eu gostaria então de acabar por aqui pensando um pouco antes da gente orar para a gente terminar. Essa decisão é sua, tá? Você já está com 10 anos, você já está ficando grandinho o suficiente, Luca. Você, Guilherme, já está grandinho o suficiente, 10,5. E eu já diria uma coisa, você com 10 anos é como se eu, na minha infância, com 13, 14, talvez com 15, hoje vocês têm informações, um monte mais de informação do que eu tinha, e você tem que decidir se você quer ser como Josué, ou se você quer ser como o povo que sempre desobedecia a Deus. É você, Guilherme, que tem que decidir se você quer que Deus te guie. É você que tem que decidir se Deus quer que esteja com você. Eu não posso decidir por você. Nem sua mãe. Filho de peixe, peixinho é. Mas filho de salvo, não é salvadinho, não.
Eu não posso levar a salvação por causa do meu pai. A minha decisão é decisão pessoal. E eu tenho que pedir para que Jesus me dê força para segui-lo. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Entenderam? Eu fiz um resumo aqui de tudo desses livros, de tudo que a gente teria, um monte de histórias. A gente fez um resumo em meia hora para a gente descobrir o quão importante é obedecer a Deus, para que não tenhamos consequências em nossas vidas. Ficou claro? Alguma dúvida? Ou só dívida? Não. Só dívida. Tá bom. Então, dúvida nem dívida, né? A dívida está com seus pais. Isso mesmo. Elisa, quer falar alguma coisa? Não, tá bem explicado, eu acho, tá ótimo. Tem que Bom, lembrar sempre disso, que é individual e que a gente, se errar, tem que perceber que errou, pedir perdão para Deus. Se for para com alguma pessoa, pedir desculpas, pedir perdão para a pessoa e aí seguir, né? Jesus ajuda a gente a seguir a cada dia. perfeito nós não seremos, mas Não. precisamos reconhecer que Jesus exatamente que nos ajude a voltar para o caminho e continuar obedecendo. Bom, para a gente terminar, alguém tem algum pedido de oração? Alguma coisa em especial? Guilherme, como é que tá a família lá do amigo do seu pai que faleceu? Ainda não tem notícia. Alguém mais da família pegou ou não? Não, mas eu sei que eles estão passando por dificuldades, né? Mas eu quero orar para eles ficarem bem. Como é que chama a esposa dele? Alice? Eu acho que é Ana. Ana. É um amigo do pai do Guilherme que faleceu de corona com 45 anos e agora ele que sustentava a casa, né? A prima da Josi também faleceu, viu, Elisa? 2 semanas atrás, 55 anos, em Rio Claro, Covid. Então, eu acho que... E ontem Pode falar. faleceu uma tia da Esther também, mora em São Paulo, com 60 e pouquinhos anos, de Covid. Nossa, também. nova. Nova. Ela é sogra da Vanessa Simões. Tá? Entendeu. Puxa vida. É. Bom, eu vou colocar nas nossas orações realmente que nós continuemos a buscar a Deus. Foi o que eu disse na última aula, nem um fio de cabelo cai da nossa face, do nosso couro cabeludo, se Deus não permitir. Que Deus esteja com nossas famílias, com o nosso país, porque além do Covid tem a crise financeira, tem um monte de coisas envolvidas, e que nós não nos desviemos de seguir a Deus, que apesar de tudo, Deus é bom. Deus escreve certo até sem linha. Eu não gosto daquele ditado, Deus escreve certo com linhas tortas. Não. Deus escreve certo até sem linha. Então, se tudo isso está acontecendo, Deus tem um propósito, Deus tem um motivo e uma razão. Nós temos que estar sempre agradecidos e continuar. Vamos seguir o caminho de Josué. Ser forte e corajoso, não tema nem te espantes. Vamos que vamos para a guerra, vamos para a luta que Deus está com a gente. Então eu vou orar para a gente terminar. E muito legal. E daí você pode abrir sua câmera só para eu te ver, para você dar o tchau, tá bom? Depois da oração. Alguém quer orar? Ou eu posso orar? Eu vou orar então, tá bom? Senhor Deus, ó Pai, agradecemos por esse dia, te louvamos e te agradecemos por mais um momento estarmos ouvindo, discutindo sobre a tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos como Josué, fortes e corajosos, para sempre seguirmos os teus caminhos. Em nome de Jesus, nos dê a força necessária para sempre te obedecer e para resistirmos ao pecado, para que possamos ser fiéis e, por causa do teu dom gratuito, por causa de Jesus Cristo que morreu naquela cruz, possamos um dia ter a vida eterna. Ó Pai, esteja abençoando as famílias enlutadas por causa desse Covid, que o Senhor esteja sustentando a cada família nessa dificuldade. Esteja com os outros problemas que nós temos no nosso país, nosso presidente, os nossos governadores, toda a economia, todas as empresas, todo esse caos que essa pandemia pode ter causado nas nossas vidas, nossos parentes, famílias e nossa cidade.
Continua, Pai, a nos guardar, a nos proteger, assim como o Senhor fez com o povo lá no deserto. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Deixa eu voltar para a câmera. Ai, que beleza. Hoje o Luca tá de camiseta, não tá tão quente aí. Guilherme, é um prazer. Não tá. Prazer também te ver. Um bom domingo para vocês. Elisa, muito obrigado pela sua presença. Tchau, gente. Bom domingo. Tchau, bom Tchau, domingo. bom domingo. Tchau.